Calorosas saudações e, segundo o ISCTE, quem mais poderia ser, os apoiantes do Chega não simpatizam assim tanto com a democracia. Ora, pelo que eu ouvi dizer, eu acredito que os apoiantes do Chega simpatizem em colocar like neste vídeo. Não só os do Chega, mas os dos outros partidos também estão à vontade. Nada mais democrático do que isso, meus caros amigos. Metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, porque já não falta tudo. Já não falta tudo. E partilhem também nos vossos grupos de WhatsApp, do Telegram, das vossas redes sociais e afins. E para quem quiser descontos na Prozis e simpatizar com o desporto físico mais autoritário ou democrático, enfim, isso aí à vossa vontade, código SOUSA10 na Prozis, no segundo link da descrição, para 10% de desconto. Ora, foram realizados dois estudos, um primeiro do ISCTE e outro do ISCSP, sobre a simpatia dos portugueses relativamente à democracia nos 50 anos do 25 de Abril. Vamos primeiro analisar aqui o do ISCSP, já lá vamos ao do ISCTE com os gráficos e etc. Ora, 87% dos portugueses prefere a democracia a qualquer outro regime, mas apoio a governos autocráticos está a crescer. A vasta maioria dos portugueses mantém-se leal a um governo democrático 50 anos depois do 25 de Abril. Nos jovens, a percentagem sobe para os 96%. Apesar disso, quase metade da população aceitaria um líder forte, mesmo sem ato eleitoral. É curioso vermos aqui uma coisa que depois, posteriormente, vamos ver no estudo do ISCTE. No estudo do ISCTE, que vamos ver a seguir, eles dizem que são os apoiantes do Chega que maioritariamente tendem a criticar a democracia ou a não simpatizarem com a democracia. Mas, curiosamente, o Chega, na população jovem, que é 96%, é aquela que mais prefere o regime democrático, é onde o Chega tem maior percentagem de votos, não é? É curioso vermos isso. Mas continuando aqui em baixo, a democracia é preferível a qualquer outro regime, ainda que tenha muitos defeitos. É o que dizem quase 90% dos inquiridos no estudo. 50 anos de democracia em Portugal, aspirações e práticas políticas e práticas democráticas do ISCSP, realizada em colaboração com o público, que avança as conclusões. Entre os jovens, o apreço pela democracia é maior, uma vez que nesta faixa etária 96% das pessoas concordam que a melhor forma de governo é um sistema democrático, porém, quase metade dos mesmos participantes também acredita que um executivo composto por tecnocratas seria vantajoso para o país. Atenção aqui um pormenor importante, e às vezes quem faz inquéritos, propositadamente, não estou a dizer que foi o caso, mas às vezes propositadamente ou não, a interpretação que as pessoas que respondem à pergunta pode ser quase mal interpretada, passa a redundância. Ou seja, quando uma pessoa diz que quer um líder forte, isso não significa, perentoriamente, que não se vive em democracia. Eu vou dar um exemplo. Embora não seja dos meus políticos prediletos, Cavaco Silva é, a meu ver, acho que é comum, indubitavelmente, um líder forte, mas enquadrado dentro de um sistema democrático. Acho que toda a gente irá concordar com isso. Pedro Passos Coelho, exatamente a mesma coisa. Em determinado aspecto, e eu sei que se calhar até vou levar na cabeça pelo que vou dizer, mas José Sócrates, no próprio sentido da palavra, porque consegue uma maioria absoluta na história do Partido Socialista, era caracterizado como um líder forte. Portanto, não é necessariamente antidemocrático eleger ou escolher ou até preferir um líder forte. Atenção, não são propriamente antagónicos. Atenção. Apesar de ambas as percentagens serem muito altas, a equipa de investigação não deixa de sublinhar que 47% dos inquiridos admite apoiar um líder forte, mesmo sem recurso a um ato eleitoral. Aqui já é diferente, não é? Esta proporção combinada com os 70% que concordam com o executivo composto por especialistas ou tecnocratas leva os investigadores a concluir que hoje coexiste a preferência pela democracia com as preferências por formas autocráticas de governo. Concordo. Neste momento o que existe, eu não vou dizer que é uma democracia liberal, não acho que chegue a esse nível, mas é uma democracia mais musculada do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Mas também por culpa das instituições ocidentais, que ao longo das últimas décadas permitiram, através de alguns fenómenos, como a sobrecarga fiscal perante a classe média, o excesso de imigração no continente europeu e o descontrole e descalabro que isso depois se repercute em termos de segurança e controle das fronteiras, tudo isso leva a que os níveis e os desejos de autocracia, mesmo que seja dentro de uma forma de governo democrático, seja incrementada, ok? Mas isso não significa que o povo seja antidemocrático. Atenção. Portanto, até agora, tudo ok. Depois aqui, curiosamente, quase 100% dos jovens defendem a democracia, mas quase metade apoiavam um líder forte. Volto a frisar, não são antagónicas estas duas coisas, ok? Como já exemplifiquei aqui. Portanto, aqui diz, ter um governo de um líder forte. Portanto, a azul é muito má, a verde é má, a amarela é boa e a laranja, não é? É muito boa. Portanto, praticamente quase metade, não é? 40 e tal %, acha bom ter um líder forte numa forma de governo, o que não é necessariamente mau, ok? É preciso compreender isso. Até o próprio António Costa é um líder forte, a realidade é essa. Enfim, o que fez durante o período pandémico
acho que é autoexplicativo, até a nível da autocracia, mas isso são outros 500. Ter um sistema de governo democrático, e reparem que aqui aqui o que eu estava a explicar enquadra-se aqui nestes dois parâmetros iniciais, ou seja, ter um governo de um líder forte não significa necessariamente que uma pessoa não seja a favor da democracia, porque todas estas pessoas, ou seja, isto é quase 94%, não é? 50 mais 44, arredondado, dá 94% das pessoas concordam com a forma de liberdade de expressão, de separação de poderes, de checks and balances, que são necessárias para a existência do regime democrático. Mas é importante que dentro da liberdade que o regime democrático nos dá, haja alguma ordem para que a liberdade possa funcionar. Porque a partir do momento em que não existe ordem, o que vai imperar é o caos na sociedade, devido ao facto da liberdade não ser regulada. Porque é preciso alguma regulação. A realidade é essa, porque o ser humano não é perfeito. Ter um governo de especialistas. Isto é um ponto importante, só aqui para fazer uma comparação com o governo do Luís Montenegro. O governo do Luís Montenegro agora é um governo muito mais político do que tecnocrata. E eu percebo porque é que ele fez isso. Atenção. Não é a melhor opção. Eu também concordo que os governos devem ser de especialistas. Eu prefiro, por exemplo, um economista propriamente dito no Ministério da Economia. Eu acho que deve ser alguém que tenha trabalhado muitos anos na agricultura no Ministério da Agricultura. Professores devem estar ao cargo do Ministério da Educação e não propriamente pessoas da classe política. Agora, eu compreendo o porquê do Luís Montenegro ter feito um governo mais político do que tecnocrático agora, porque sabe que a conjuntura parlamentar era muito difícil para concluir vários anos de mandato. E, portanto, eu compreendo o que ele fez e até deixo uma ressalva, nós temos que ser justos na análise, ele até colocou, no meu ponto de vista, mais tecnocratas do que eu esperava, mais técnicos, do que eu esperava no seu governo. E, portanto, aí até lhe devo dar os parabéns. Mas a maior parte das pessoas até concorda com esta minha opinião. À volta de 70%, não é? Portanto, eu acho que faz falta isso, menos politiquice, mais especialização a nível do trabalho parlamentar, político e governamental. A afirmação é de Conceição Pequito, em entrevista ao Jornal Público. Eu, por acaso, acho que Conceição Pequito foi a minha professora. Pequito é investigadora coordenadora... Foi, exatamente. É investigadora coordenadora de estudo de 50 anos de democracia em Portugal, aspirações e práticas democráticas, continuidades de mudanças geracionais, realizada no Centro de Administração de Políticas Públicas do Instituto de Sociais e Políticas do ISCS, em parceria com o Público, no mesmo artigo. Exatamente. No mesmo artigo, a investigadora acrescenta que as duas formas de governo mais antiéticas à democracia têm ganhado terreno em Portugal desde 2011 e sublinha que se mantém forte e lealdade à ideia de um governo democrático. Mas quem entre os inquiridos demonstra maior tendência para apoiar um sistema não democrático? A analisar os dados demográficos, a equipa concluiu que são os adultos entre os 35 e os 64 anos e depois os mais velhos que vivem em grandes vilas ou cidades, aqueles que se sentem mais inclinados a rejeitar a democracia. É curioso isto, não é? Porque volto a frisar os dados que vamos ver a seguir, na parte do estudo do ISCTE, tendo em conta que são os jovens que mais apelam à democracia e segundo a sondagem também do ISCTE, que houve uma grande percentagem de votos no Chega, o Chega é o segundo partido mais votado nos jovens, atrás da AD e com uma distância substancial para o PS, são aqueles que mais votam também no Chega, não é? Portanto, há aqui alguma coisa que não bate certo, não é? Pelo menos de um ponto de vista de análise, há aqui alguma coisa, no mínimo, inconclusiva. Por outro lado, quem prefere um sistema de governo democrático mostra outras tendências, que são demográficas. As pessoas leais à democracia sentem-se, descobriu a equipa de investigação, representadas por um ou vários partidos políticos e capazes de participar no discurso político. Estes cidadãos também estão geralmente posicionados ao centro, têm mais acesso à informação fidedigna e têm uma visão positiva sobre o funcionamento do país, da democracia e das instituições. Atenção aqui à correlação que é feita relativamente à informação fidedigna. Porque a verdade é que os órgãos de comunicação tradicionais... Eu não sei o que é que foi feito para caracterizar a informação fidedigna em si. Portanto, não vou tecer considerações conclusivas, não é? Mas eu não sei até que ponto é que se colocou a informação fidedigna demasiado conectada a meios de comunicação tradicionais e não tanto a redes sociais. A verdade é que as redes sociais já não são assim um meio de comunicação tão novo quanto isso. Eu relembro que o Facebook vai fazer 20 anos, o Instagram tem 12 e, portanto... É bom que nós, em Portugal, nos atualizemos, aliás, relativamente ao espaço temporal em que nos encontramos, não é? Portanto, é bom percebermos isso e eu queria perceber o que é a informação fidedigna, porque às vezes até o polígrafo, que quer fazer fact-check, ou pretende fazer fact-check, o próprio polígrafo também já se enganou, não é? E, portanto, não tem a verdade absoluta e é preciso mudarmos esse paradigma. Depois,
Vamos olhar aqui para o estudo do ISCS, que diz que Portugal é mesmo uma democracia, mas com muitos defeitos. Quem o diz são os portugueses no ano em que a democracia completa 50 anos. E se recuarmos no tempo, 10 ou 20 anos, os defeitos deste regime estão a diminuir. Por acaso, eu creio que não é verdade, porque se forem verificar, não tenho aqui os dados à frente, mas segundo o Democracy Index do The Economist, se forem ver o índice democrático em Portugal de 2022, 2023, comparado com, por exemplo, os anos de José Sócrates, curiosamente em 2006, 2007, o índice de democracia em Portugal era melhor há 15 anos atrás do que é hoje, ok? Portanto, isto não é necessariamente verdade. No ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, é importante sentir o pulso à democracia, estarão os portugueses satisfeitos, blá blá blá, etc, etc. No estudo do ICS e do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa para a SIC Expresso, os inquiridos foram desafiados a responder à questão até que ponto se pode dizer que Portugal é uma democracia hoje em dia, e 94% não teve dúvidas na resposta, é uma democracia. Portanto, temos aqui, não é? Eu até vou ampliar um bocadinho para verem melhor. É plenamente uma democracia. Isto são os dados. A verde está a opinião das pessoas em 2004, a vermelho 2014 e a amarelo 2024. Não há alterações significativas. A única grande alteração que nós podemos ver aqui é que a percentagem de pessoas que diz que a democracia em Portugal tem defeitos, mas é uma democracia na mesma, aumentou para 42%, não é? Passou de 2014 em 33%, aumentou quase 10 pontos percentuais. E é assim a única alteração significativa que nós temos e a verdade é que a mesma medida desce um bocado de plena democracia, não é? Desce 2 pontos percentuais. O que é curioso de ver aqui, o que se coaduna com a verdade. Portugal neste momento caminha, e os regimes europeus democráticos, cada vez mais para uma gênesis de oligarquia com alguma separação de poderes do que propriamente uma índole democrática do regime. Isto porque muitas das vezes há conluio entre as diferentes instituições, a separação de poderes não é propriamente garantida em muitos casos, e isso aconteceu aqui em Portugal, com a politização da justiça e a judicialização da política, e portanto isso não é benéfico, nomeadamente quando um dos órgãos de soberania, os tribunais, não se sentem confortáveis a fazer o seu trabalho de forma livre, isenta e fora do alcance da intervenção dos outros órgãos de soberania. Portanto, é normal que este valor dos defeitos em democracia, embora a democracia tenha aumentado nos últimos anos. Andando aqui para baixo, esta é aliás uma tendência sustentada, se não vejamos, ao compararmos, enfim, os dados do estudo realizado, etc, etc. Eles fazem aqui a análise que eu fiz, eu queria mostrar-vos o outro gráfico, exatamente, e depois vemos aqui o grau de satisfação com a democracia em Portugal. Percentagem de respostas muito ou razoavelmente satisfeito em cada grupo. Não há uma grande diferença entre homens e mulheres. 58% das mulheres diz que está satisfeita com o regime democrático em Portugal, ou muito ou razoavelmente, e os homens 56%, não há grande diferença. Curiosamente, aqui é que se vê uma diferença a nível etário, não é? Porque são os mais jovens que têm uma percentagem superior de satisfação para com o regime democrático, e eu volto a frisar que é nos mais jovens onde o Chega teve uma percentagem de votos, percentuais, não é? Passa a redundância, superior relativamente ao resto das faixas etárias, que não deixa de ser particularmente interessante. Depois, a nível do ensino superior, 69% enquadra-se satisfeito com aquilo que é o regime democrático. Aqui há duas análises a ter. Há aqueles que poderão dizer que o facto de haver mais formação irá facultar mais preferência por valores de maior liberdade de discussão e etc. e de confronto de ideias, e há outros que irão dizer que as faculdades estão domadas por determinado tipo de pensamento político que leva a que a percepção de a democracia seja aquilo que a esquerda, enfim, idealiza para ser democrático, mas na verdade não é, e daí quem não tem tanta formação superior rejeita mais a questão democrática, não é? Enfim, percepção do rendimento, enfim, confortável, dá para viver. Eu acho que aqui é por estarmos em Portugal, porque se estivéssemos noutro país com mais sentido crítico seria diferente. Simpatia por um partido, curioso, não é? 50% não tem, 70% Partido Socialista, 62% PSD, 41% Chega, não é? Portanto, logo aqui os dados são... Porque isto foi feito com 1000 e tal entrevistas, não é? Portanto, logo aqui, se 70% são do PS, o condicionamento dos resultados para o resto já é um bocado... Enfim. Depois 65% diz estar à esquerda, 57% no centro e 55% na direita. Logo aqui também há algum condicionamento em termos das quantidades. E, portanto, o que vemos aqui em baixo depois, o estudo conclui que no que diz respeito ao grau de satisfação dos portugueses com a democracia não há diferenças muito pronunciadas entre grupos sociodemográficos e sociopolíticos.
Ainda assim é de salientar que a satisfação vai diminuindo quanto mais velhos são os inquiridos e aumentando quanto maior for o grau de qualificados. Era o que tínhamos visto aqui. E depois aqui o ponto interessante. Diminui também entre os inquiridos que se posicionam mais à direita, em particular com quem simpatiza com o Chega, mas aumenta à esquerda, sobretudo entre os simpatizantes do PS. Agora, a questão é, mesmo que, e analisando os dados, porque 94% das pessoas são favoráveis ao regime democrático, mesmo havendo um incremento relativamente à questão do Chega, porque nós não podemos ignorar, é verdade que o Chega não é um partido antidemocrático, não é um partido de extrema-direita, mas certamente há algumas pessoas de índole antidemocrática que talvez simpatizarão com o Chega, por algumas razões ou outras, da questão do Deus, Pátria e Família, que não são de todo maus valores, muito pelo contrário, mas fazem essa apropriação para a implementação do regime antiditatorial, não é? Portanto, cada um com a sua visão, é o que é, é o que é. Viver em democracia também é aceitar essas visões diferentes, mas isso parece-me ser a minoria, não é? Porque 94% daquilo que são os inquiridos apelam a um regime democrático e, volto a frisar, sendo os mais jovens, onde o Chega tem mais percentagem de votos, segundo a sondagem do ISCTE, o que parece ser é que é aí onde há mais índole de pensamento democrática, não é? Portanto, eu diria que o cerne da análise está feito por aqui. Meus amigos, digam-me o que acham nos comentários, ok? Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. Muito obrigado a todos pelo apoio e já agora usei o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e sigam-me também nas redes sociais. Muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.